Bem-vindos ao canal Canadá com Leite Quente. E hoje eu vou começar uma série de vídeos falando para vocês como é que é transportar um animal, tá? No caso, a Bela, nossa cachorrinha da família, que por sinal tá fazendo bagunça por aqui, daqui a pouco ela aparece aqui para dar uma cheirada. Visto que eu tô indo pro Canadá, vocês já sabem disso aí através do nosso vídeo de boas-vindas. Se não viu, confere lá. E teve uma logística bem pesada para ser pensada e planejada antes de levar o cachorro pro Canadá, né? Afinal de contas, ele é um membro da família. Tem gente que prefere deixar o animal aqui, tem gente que prefere doá-lo, mas eu levo o cachorro em ponto final, tá? Por sinal, tem até uma discussão aí que eu sou capaz de levar o cachorro e deixar minha mulher aqui, mas isso aí é coisa para outro tópico. Então, para levar o cachorro, como é que foi todo o trâmite de planejamento? Isso é muito importante, vocês têm que ter em mente que vocês vão ter que gastar muitas horas planejando. Porque não é simplesmente enfiar o cachorro dentro do carro e levar de uma cidade para outra. Não é, tá? Existe uma série de restrições das companhias aéreas, documentações, enfim, uma série de coisas que eu vou abordar aqui nessa série de matérias que eu vou publicar aí no canal. Isso é de grande valia, principalmente para quem vai para o Canadá, tá? Porque o processo é mais ou menos o mesmo para qualquer tipo de animal, beleza? Então vamos lá. Primeiro de tudo, para onde você vai? As rotas. Então você vai para uma determinada cidade no Canadá, onde você vai se hospedar e tudo mais, né? Vai morar, só que não necessariamente tem voo direto para lá. Então, via de regra, a maioria dos voos que saem do Brasil, de Guarulhos, eles vão até Toronto e de lá você faz as conexões, tá? Isso quando não passa pelos Estados Unidos. Então você tem que pensar bem como é que vai ser a sua rota com o animal, tá? No meu caso, eu moro em Curitiba, fica em torno de 400 km de distância de São Paulo, né? Eu vou desembarcar em Toronto e de Toronto até a cidade onde eu vou ficar são mais ou menos 1000 km, tá? Então não tem voo direto até Saguenay, que é a cidade onde eu vou ficar. Então pensa planejar toda essa logística aí com um monte de conexão e o animal preso numa caixa, né? Então é complicado. Você tem que pensar bem na rota, tá? A rota que eu tracei é simples. Eu vou de carro de Curitiba até São Paulo, né? E daí de lá de São Paulo eu vou embarcar ela, ou seja, ela vai ficar menos tempo dentro da caixinha, porque eu vou parando na estrada, né, e tudo mais. Deixa eu dar uma atenção para ela aqui. Deitei. E aí, consequentemente, ela vai ter que entrar no avião e eu só vou pegar ela lá no destino final, ou talvez entre uma conexão e outra, né? Isso é uma dúvida que eu tenho ainda, que eu vou ter que descobrir e gravar para vocês aí todo o resultado desse trâmite que eu vou fazer, né? Pesquise as companhias aéreas com as quais você pretende viajar. E aí está um problema. Você tem que levar em consideração custo, tá? E consideração tempo de viagem, tá? É bem complexo isso, né? Por exemplo, a minha esposa e minha filha estão indo por duas companhias aéreas diferentes, que é a United Airlines e depois a Air Canada, para chegar lá na cidade de destino, que é Saguenay. Eu não consigo fazer essa mesma rota com elas, mesmo sendo uma passagem aérea bem atraente, porque a logística com o cachorro seria terrível, tá? Fora a série de taxas que eles cobram. Então eu optei por fazer uma viagem inteira pela Air Canada, e eu já vou explicar para vocês como que eu planejei isso, beleza? Pense sempre em minimizar o tempo do animal em trânsito, tá? Quanto menos, melhor. Tá? Então no caso da Bela, ela vai ficar infelizmente 20 horas em trânsito, mas se ela saísse aqui de Curitiba, além de eu gastar uma fortuna, ela ficaria em trânsito 28 horas, ou seja, 8 horas a mais. Então é complicado para o animal, ele estressa muito, tá? Então a gente está tentando minimizar isso, beleza? Outra coisa muito importante, requisitos das companhias aéreas. Tá? E eu li tudo quanto é tipo de bizarrice, lembre-se, em site oficial das companhias. Não vai em blog, não vai no meu amigo disse, minha amiga disse, que você vai cair do cavalo. Vai no site oficial que toda hora tem mudança, tá? Então, por exemplo, eu tinha 3 opções. Eu tinha American Airlines, United Airlines e Air Canada.
tá? Cada um com a sua respectiva política de trânsito de animais. Uma delas não faz o trânsito, tá? Ou seja, você tem que contratar uma empresa de transporte de animais, uma cargo pet da vida ou qualquer outra coisa, e daí eles ficam responsáveis pelo seu animal. Você só vai pegar ele lá no destino. E daí tem mais um problema. Você embarca, vira as costas e vai para outro voo. Se der algum problema no teu voo, o teu animal vai chegar lá antes e vai ficar esperando você, tá? Então esse é um problema sério. Outra coisa é o custo, tá? Só para levar a Bela, por exemplo... Só para levar a Bela, o custo ficou por essa transporte de animais aí em torno de 6 mil reais só ela. Só ela. Então é bem salgado, né? Então o que eu optei fazer? Fazer um voo só pela Air Canada, que tem algumas restrições com relação aos animais mais brandas do que as outras companhias aéreas. Por exemplo, tem uma delas que exige ecografia do sistema intestinal dela quando o animal tem mais de 7 anos. Então assim, é muita burocracia na maioria dos casos. Nesse caso da Bela, com a Air Canada é tranquilo. Eles só pedem o laudo do atestado de saúde do animal, né? Que é o guia de transporte animal. Os veterinários costumam chamar isso de GTA. E daí você pega esse laudo, leva lá na unidade do Ministério da Agricultura, né, que normalmente tem nos aeroportos, e retira o CZI, que é o Certificado de Zoonose. Isso aí eu vou explicar em outro capítulo, ok? A grande diferença é como que eu fiz para poder marcar a minha viagem com essa doida. Aqui, ó, vou mostrar para vocês. Tá loqueando. Enfim, com relação à passagem, como é que eu fiz? Eu tive que fazer tudo por telefone. Por quê? Vamos supor que você acha uma bela de uma promoção da Air Canada no dia que você quer viajar, a rota que você quer pegar. E daí você compra a passagem. Beleza, tô todo feliz. Agora eu vou ligar lá na Air Canada e vou reservar o espaço para o meu animal, porque é restrito o número de animais por voo, tá? Então no compartimento de bagagem, que é o caso da Bela, é somente um animal por compartimento. Então se tiver duas pessoas tentando disputar a vaga ali, quem chegar primeiro leva. É assim. E daí você comprou a tua passagem, você ligou na Air Canada e o avião já está levando um animal no compartimento de carga. Ó, já era. Tem que remarcar, às vezes tem custo, então faz o seguinte, faz mais ou menos a receita de bolo que eu fiz. Liga lá, diz a rota que você quer fazer. Então no meu caso eu falei que eu queria ir de Guarulhos até Saguenay. E sabia que tinha um voo X que faziam duas conexões, uma em Toronto e uma em Montreal. E daí eu liguei, passei a data, o horário de partida aqui do Brasil, e a menina me deixou na linha lá e ficou consultando se tinha disponibilidade para o animal em todos os trechos da viagem, tá? E aí vocês têm que tomar cuidado com o seguinte, porque às vezes tem disponibilidade, mas por causa da temperatura você não pode transportar animal. Isso está lá no site da Air Canada. Então temperaturas próximas a zero em algumas aeronaves eles não embarcam, e temperatura acima de 29 graus, temperatura de solo, eles também não embarcam o animal. Então leia todo o site para você entender as regras. Mas via de regra a menina me deixou lá na linha, me respondeu e falou: olha, para o trecho que você quer, para a data que você quer, tem a disponibilidade para levar o animal, tá? E ela pergunta: você quer fazer a reserva? Eu falei sim. Então o que ela vai fazer? Primeiro ela vai fazer a reserva do animal, alocando lá nos trechos, nas conexões, o espaço exclusivo da Bela lá no compartimento de carga. E depois ela vai fazer o teu trâmite de compra de passagem, porque daí a parte principal já está garantida, tá? Então eu fiz tudo por telefone. É simples, não é muito rápido, porque você tem que ficar ali uns 20 minutos a 30 conversando com ela para falar sobre o trecho, etc, etc. Mas funciona, tá? Funcionou bem no meu caso. Então saiba bem a rota que você vai fazer, a data, e coloque mais de uma possibilidade de partida daqui para você não ficar na mão, tá? Porque isso é um problema sério.
Mais um item muito importante, quando você ligar lá na companhia aérea, no caso da Air Canada, tenha em mãos o peso do animal, quanto que ele está pesando, tá? Coloque uma margenzinha para mais, para ele ter digamos assim, uma gordurinha para engordar, né? E o peso da caixa que você vai transportar e o tamanho dele, as dimensões do animal. Lembrando que as dimensões do animal vocês vão poder conferir aí na foto, é tanto de comprido quanto sentado, tá? Do chão até a altura da cabeça, beleza? E daí você vai passar essas informações, ela vai conferir qual que é o tamanho da caixa adequada. E se eu não me engano tem um limite de peso lá que não pode extrapolar o conjunto animal mais caixa. Que se eu não me engano é 32 quilos na maior parte das conexões. Se eu não me engano só entre São Paulo e Toronto que ele aceita um pouco mais de peso. Mas as outras conexões é 32 quilos animal mais caixa. Então toma cuidado, tá? A Bela é tranquila por quê? Porque ela pesa em torno de 20 a 22 quilos e a caixa de transporte pesa 8 quilos. Então dá tranquilo. Beleza? Sobre as caixas de transporte, eu vou fazer um vídeo específico sobre isso. Procure comprar as caixas de transporte que são homologadas pela IPATA, que é um organismo que fiscaliza a fabricação dessas caixas, que ela tem toda uma norma de ventilação, de trava de segurança, de transporte mesmo do animal, porque às vezes você não pode enfiar a mão na caixa ali com os dedos dentro e o cachorro ali dentro, que pode te morder, né? Então ele tem uns ganchos para pegar. Ela tem que ser desmontável, tem que ser rígida, não pode ter rodinha na maior parte dos casos, enfim, uma série de restrições. Mas consulta no IPATA quais são os fabricantes homologados ou ao contrário, né? Veja um fabricante da sua preferência, onde venda a caixa e veja se ele é homologado pelo IPATA, beleza? No próximo capítulo vocês vão poder conferir sobre a caixa de transporte, vou fazer uma matériazinha rápida sobre como funciona a questão de decidir qual a caixa de transporte correta para transportar o animal e falar um pouquinho sobre as vacinas que a Bela tomou, né? Óbvio que algumas são obrigatórias, outras são opcionais, mas tudo isso tem que estar dentro do teu planejamento, que eu já falei desde o começo que você tem que fazer bem feitinho, tem que revisar e etc para você não ter contratempos, ok? E daí mais adiante vamos falar sobre a emissão do laudo, do atestado de saúde e do CZI, beleza? Aquele abraço e tchau!